Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor, que bom tê-los aqui, que bom estarmos na presença do nosso Deus juntos. Meus irmãos, hoje nós teremos o nosso último sermão em Daniel, portanto eu gostaria de convidá-los a abrirmos em Daniel 12, capítulo 12. Desde o começo do ano nós temos meditado nesse texto tão rico e tão poderoso das Sagradas Escrituras. A partir do próximo domingo, especialmente agora no mês de outubro, que é o mês que comemoramos a Reforma Protestante, nós teremos uma série de sermões pela manhã e à noite sobre dois assuntos importantes na Reforma. O culto, pela manhã nós estaremos ouvindo sermões sobre isso, sobre o culto e o canto da igreja no culto. E à noite sobre justificação pela fé. São dois pontos importantes na Reforma. Se você achou, fique de pé, por favor, para a gente ler a palavra de Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos se conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Chegamos até o final deste último profeta maior do Antigo Testamento. O livro de Daniel nos ensina muito a respeito do grande enredo da salvação e do grande desfecho, de como tudo será consumado, como tudo será concluído por nosso Deus. O livro de Daniel nos lembra que os sofrimentos do povo de Deus chegarão ao fim. O livro de Daniel nos lembra que as perseguições sofridas pelo povo de Deus chegarão ao fim. Esse texto que o Senhor nos dá
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos adverte e nos encoraja, dizendo que os poderes desta terra que se levantam contra a igreja findarão, serão destruídos, serão dissolvidos, serão postos no pó. Então não há nenhum grande império, nenhum grande governante, nenhum presidente, nenhum rei que possa se levantar contra o Deus do céu, o Deus de Daniel, e permanecer de pé. Todos eles se prostrarão. E a Escritura diz que mesmo aqueles que não creem em Jesus um dia hão de confessar com seus joelhos dobrados que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O livro de Daniel nos ensina sobre o triunfo de Deus, sobre a vitória de Deus. E a vitória de Deus é a vitória do povo de Deus. Os judeus, no contexto em que Daniel estava escrevendo, estavam debaixo de grande luta, da opressão de grandes impérios. E isso, para nós, parece muito rápido, porque nós passamos a vista no livro de Daniel, em menos de um dia nós conseguimos ler todo o livro. Mas isso durou muitos anos. Vários impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e os impérios subsequentes até a volta de Jesus. O povo de Deus está debaixo desse jugo, podemos dizer assim, mas não para sempre. O povo de Deus, não apenas naquela época, mas em vários momentos próximos a nós, viveram sobre esses grandes jugos. O que dizer daqueles cristãos que estão na Coreia do Norte, debaixo de um regime comunista ainda hoje? O que dizer dos cristãos que viveram ali no período da Cortina de Ferro, na Romênia? O que dizer dos cristãos que estavam no período da Segunda Guerra Mundial, sendo de fato perseguidos também, porque eles estavam ajudando os judeus? O que dizer de cristãos que estiveram no Nordeste brasileiro, que tiveram seus missionários mortos e sofrendo atentados e foram perseguidos e igrejas queimadas, como algumas de nossas igrejas congregacionais do Nordeste? Nós sofremos tudo isso e Deus não nos poupou do sofrimento, mas Deus nos livra. No fim, Deus nos livra de todo o poder maligno contra a igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aqui, no capítulo 12, nós temos algumas coisas a considerar. Primeiro, no versículo 1, o texto nos diz que o povo passará por uma grande angústia. Por isso a Bíblia nos adverte várias vezes, em muitos lugares, e é assim que eu creio que sim, o povo de Deus passará por uma grande tribulação. Por isso não penso de forma pré-tribulacional, mas o povo passará por uma grande tribulação. O que nós estamos vendo hoje ainda não é o que virá. Há de piorar. O cerco vai apertar. As coisas vão se imprensar ainda mais. E aquele que está de pé, olhe para que não caia. Aquele que se purifique mais. Aquele que busca ao Senhor, busque mais. Aquele que ora, ore mais. Aquele que procura aprender mais do Evangelho, aprenda mais, porque o cerco vai apertar. E o que nos mostra as Escrituras é que, de fato, embora em vários lugares aconteçam pequenos focos de avivamento, mas uma grande apostasia virá. Ainda hoje nós já vemos, na verdade, muitos pastores abandonando a fé, muitos pregadores abandonando a doutrina, as suas crenças teológicas, suas crenças políticas, o que eles praticam, estão completamente distantes da palavra de Deus. A coisa ainda vai piorar. Aqueles que se levantaram em determinado tempo, que aparentemente eram uma grande referência, se mostrarão como uma grande decepção para a igreja. Aqueles que eram tidos como profetas e grandes pregadores, grandes evangelistas, se mostrarão grandes apóstatas e arrastarão multidões atrás de si. Aqueles que dantes professavam a fé bíblica começarão a seguir e a abraçar falsas doutrinas que não glorificarão o nome do Senhor. Em função de muitas coisas do nosso tempo, em função de se sentir mais, em função de se aliviar mais, em função de estar se sentindo melhor psicologicamente. Então, irmãos, sermos uma igreja fiel a Deus nem sempre será sinônimo de que nós estaremos em tranquilidade de mente. Sermos fiéis a Deus nem sempre é um sinônimo de que nós teremos paz interior. A paz de Cristo nem sempre se relaciona com a paz ao nosso redor. Estaremos em tempos de fato de grande angústia e passaremos tempos de grande angústia se nós estivermos aqui, se estivermos vivos. Mas veja o que o texto vai nos dizer.
Mas naquele tempo, verso 1, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Depois dessa grande tribulação, da manifestação do anticristo, Daniel está apontando aqui para o que o Novo Testamento deixou bem claro: a segunda vinda do Messias, a volta do Messias. Este povo será salvo. E a segunda vinda do Messias é uma só. Apocalipse diz que todo olho o verá. Quando ele vier, aqueles salvos em Cristo, vivos, serão transformados. Os mortos serão ressuscitados. Todos os que estão no pó, aqueles que morreram nas fogueiras na perseguição do Império Romano, aqueles que foram executados, aqueles que foram decapitados, ou aqueles que foram mortos de morte comum porque adoeceram, todos esses receberão vida. As suas almas se unirão com seus corpos e eles serão ressuscitados com corpos totalmente glorificados e em estado perfeito, como nunca se viu. Não mais haverá tristeza em nossos corações. Não mais haverá angústia em nossos corações. Não mais haverá luto em nossos corações. Não mais haverá perda para nenhum de nós, porque o Senhor voltou e toda e qualquer maior riqueza do mundo não pode se comparar a isso. Jesus é o maior bem da igreja. Esse texto nos aponta para o grande retorno de Jesus. Diz a Escritura que ele vai vir nos ares e todo olho o verá. A igreja contemplará essa volta. E diz o apóstolo Pedro que nesse momento acontecerão algumas coisas. A igreja será glorificada, mas o céu se enrolará como um pergaminho, um grande estrondo acontecerá, e ao tempo em que a igreja está com o Senhor, recebendo suas recompensas, os ímpios estarão também em processo de condenação. Assim como os justos ressuscitarão, os ímpios também ressuscitarão. Os justos para a glória, os ímpios para a condenação, mas haverá ressurreição de todos os seres humanos. Isso nos mostra de que o corpo é muito importante para Deus, o nosso corpo. Filosofias platônicas vão dizer que o corpo é mau, e algumas igrejas começam a replicar isso, né? Dizendo que o corpo é mau, do que presta é o que está dentro, o que presta é a alma, né? Mas tudo que o corpo faz foi porque a alma quis. Há uma unidade entre alma e corpo. Nós chamamos isso de unidade psicossomática. Não há nada que o corpo faça que a mente não queira, que a alma não queira. Há um hino de uma cantora famosa, um hino não, uma música, de uma cantora famosa gospel no Brasil que diz assim: se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Isso é falso. O meu corpo não vai desejar algo que minha alma não quer. O que acontece é que é uma batalha dentro de mim, de desejar a vontade de Deus e não desejar a vontade de Deus. Tudo isso está na alma. Essa ideia de meu corpo erra o caminho, a minha alma que é Deus, é uma ideia platônica. Não é uma ideia bíblica. Porque para Deus tudo está unido e o corpo é importante. No verso 2, nós lemos aqui: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja que a ressurreição dos ímpios é para seu castigo, para sua vergonha, para o seu vexame. Então, além do tormento no inferno, durante toda a eternidade, os ímpios viverão em eterna e extrema vergonha diante da justiça de Deus, porque o inferno é a manifestação real e física da justiça de Deus. O inferno é a manifestação da ira de Deus. Ninguém vai ser atormentado pelo diabo no inferno. Ninguém. O que atormenta os homens no inferno é a ira justa de Deus. O próprio Satanás será lançado no lago de fogo. O próprio Satanás será atormentado pela justiça de Deus, junto com aqueles anjos caídos. Todos os que estiverem ali sofrerão sem nenhuma pausa, sem nenhuma interrupção, eternamente, e sofrerão, diz aqui a Escritura um detalhe interessante, eterna vergonha. Você já sentiu vergonha, você sabe como é ruim, né? Você já sentiu vergonha em várias situações, e é terrível você passar por um vexame. Qual é a situação de um coração que se sente envergonhado? Se uma vergonha for extrema, né? É de humilhação, não é isso, irmãos? Você se sente humilhado.
E é exatamente isso que acontecerá com os ímpios. Mas alguém pode pensar, mas um Deus de amor faz isso? A Bíblia nos diz que Deus é amor, mas a Bíblia nos diz que Deus é santo. E se eu digo que Deus não exerce a sua justiça santa, eu digo que ele não é santo. Por isso é necessária a condenação daqueles perversos que durante toda a vida se colocaram contra Deus, que foram inimigos de Deus, que foram blasfemos, que lutaram contra a igreja, que lutaram contra Cristo, que perseguiram o Senhor da igreja, como o Senhor disse a Saulo. Todos esses que não professam Cristo como seu Salvador sofrerão a vergonha e o horror e o desprezo eterno. Eles serão humilhados eternamente. E o único que pode humilhar eles é Deus. Um homem não deve humilhar outro. Um ser humano não deve humilhar outro, porque é feito sua imagem e semelhança. Deus os fez sua imagem e semelhança. Agora Deus pode humilhar a sua criatura, porque Ele fez a criatura. Então, se há alguém aqui que ainda não professou fé em Jesus, se você não crê em Cristo, o que lhe aguarda é a condenação eterna. O que lhe aguarda é o horror e o desprezo eterno. Eu preciso falar para os jovens que estão aqui. Creiam em Cristo. Abracem a fé em Jesus. A vida é um sopro. Vocês estão vivos aqui hoje, mas amanhã podem não estar. Qual é o destino eterno de vocês? O sentido maior da vida não são os planos últimos que vocês têm feito sobre os estudos, sobre o futuro, sobre quanto vocês vão ganhar, aonde vocês vão trabalhar. Tudo isso tem o seu lugar. Mas o sentido último da vida é glorificar o nome do Senhor. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Brincadeirinhas no nosso tempo, de namoricos aqui, namoricos ali, uma infidelidade a Deus aqui, uma infidelidade a Deus ali, só arrasta você para o poço do pecado. Entenda que o sentido da vida é muito maior do que isso. Entenda que o prazer de viver e sentir a presença de Deus na vida de um ser humano é muito maior do que essas alegrias passageiras. Há alegrias nesse mundo que são lícitas e Deus dá a todos nós. Mas não brinquem com o pecado, jovens. Não brinquem com a vida pecaminosa. Brincar com o pecado pode desgraçar a vida de vocês durante toda a peregrinação nessa terra e também na eternidade. Olhem para Cristo, porque é nele que temos ressurreição e temos vida. A igreja, aprendemos aqui, enfrentará tempos sombrios, a igreja enfrentará o que ainda vem de pior, passaremos por uma grande tensão, isso é evidenciado nas Escrituras em muitos lugares, então os nossos corações devem estar firmes em Deus, nossa casa deve estar em ordem, não há tempo para brincarmos de sermos crentes, não há tempo. Não há tempo para brincarmos de piedade, não há tempo para brincarmos de oração, não há tempo para brincarmos de ler a Bíblia, não há tempo de brincarmos em aplicar a palavra de Deus na nossa família, não há tempo. As coisas vão piorar e quanto mais protelarmos uma vida santa, será pior para a igreja. A palavra adverte, sejam fervorosos no Espírito. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Sejam fervorosos no Espírito. Observe o versículo 3 e 4. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Essa é uma referência à glorificação dos santos. A Deus remover deles todo o pecado e lhes dar um corpo de glória. Esse é o plano final de Deus para a igreja, em relação à fisicalidade dos crentes. Os corpos serão glorificados, eles irão resplandecer. O corpo glorificado de Cristo, após a sua ressurreição, aponta para isso. Aponta com o que Deus vai fazer conosco. Por isso, no versículo 4, Daniel ouve. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Haverá muita investigação sobre o que está posto aqui nesse livro. A ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Há muita coisa que você vai ver nesse capítulo que Daniel está dizendo assim, mas eu não entendo. Percebeu que Daniel diz isso? Eu não entendo isso. E aí o Senhor disse antes,
o saber vai se multiplicar. Isso primeiramente está relacionado ao livro, à mensagem do livro. A ciência se multiplicará. É certo que a ciência no mundo também tem se multiplicado, não é? A tecnologia tem avançado. Essa semana eu estava dando aula e um aluno estava conversando comigo sobre inteligência artificial. Ele disse, pastor, diga um texto. Eu disse Efésios 4, de 1 a 3. Ele foi lá na inteligência artificial, GPT, né? Chat GPT. Sermão em Efésios 4, de 1 a 3, com 3 pontos e aplicações. Poucos segundos. Eu disse, misericórdia. Estava lá. Pronto, o esboço. É certo que um bocado de pregador vai fazer isso para não estudar mais, né? E aí esse aluno me perguntou, pastor, e agora? E agora? Será que daqui a um tempo nós vamos ter um avanço tão grande de inteligência artificial que nem pastor e pregador vai precisar mais na igreja, vai precisar de uma tela e um personagem na tela falando o que esse programa desenvolveu. Eu disse, pode até ser que isso aconteça, mas um programa desse nunca poderá ajudar corações aflitos. Nunca poderá pastorear pessoas. Sempre terá um limite. O único que não tem limite é Deus. Né? Então, a ciência pode se multiplicar assustadoramente e ela vai, muita coisa vai acontecer. Mas nós não devemos nos assustar com isso. Né? Devemos aproveitar o que é bom. A gente não deve ficar histérico quanto a algumas questões. Há poucos anos atrás, muito crente estava preocupado com cartão de crédito, achando que o chip do cartão era a marca da besta, né? E não queria, não, Deus me livre, quero cartão com chip não, quero sem chip. Né? Não queria e tal, né? E hoje já está no celular, você não precisa nem andar com cartão, né? Você encosta o celular na maquineta e você paga. Hoje, praticamente, ninguém anda com dinheiro físico, né? Alguns que andam ainda, mas você paga tudo com Pix. Então, a forma da moeda operar também mudou e as coisas vão progredindo para o nosso bem, mas pode ser também para o nosso mal. A gente precisa gerir tudo isso. Mas quando o texto fala aqui de ciência, fala especificamente do livro. Então, o versículo 5 diz, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas no rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa referência aparece mais à frente em Dias e aparece outras vezes em Daniel. A ideia aqui não é meramente a literalidade de 3 anos e meio, mas a ideia é uma referência à semana. A semana nas Escrituras, desde a criação, é uma semana de 7 dias. Este é um número da perfeição. A metade disso significa que Deus estabeleceu um limite para cumprir os seus propósitos perfeitos. Aí vai uma referência ao número 7. Quando o texto menciona isso, não quer dizer que Jesus vai voltar, o povo vai ficar 3 anos e meio na tribulação, e depois Jesus vai... Primeiro foi o arrebatamento, né? Depois Jesus vai voltar, não haverá um arrebatamento secreto, irmãos. Não haverá um arrebatamento secreto. Uma pessoa não vai sumir do nada do seu lado e dizer, e agora, meu Deus, eu aceito Jesus. Aí tem que passar 7 anos na tribulação para ir para o céu. Isso não vai acontecer. Porque não é dessa forma que as Escrituras nos ensinam. Jesus volta uma única vez. A segunda vinda é uma vez só. Não tem uma segunda vinda em duas partes. É uma vez só. Todo olho o verá. Mas aqui aponta que há um limite dado por Deus para esse grande período de tribulação. Deus estabeleceu esse período. Será um período tenso, um período difícil, mas que Deus estabeleceu o fim deles, assim como estabeleceu o fim dos grandes impérios. O que é que nos ensina isso, em termos práticos? Que Deus tem posto um limite para todas as nossas lutas.
que Deus tem posto um limite para todas as nossas angústias, que Deus tem posto um limite para todas as nossas lágrimas, porque diz o texto de Apocalipse que nossas lágrimas serão enxugadas para sempre. E o que viveremos sem limite? Uma vida plena com Deus na eternidade, nos novos céus e na nova terra. Versículo de número 8. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Percebe que não houve uma explicação para o pedido de Daniel? Ele disse, eu não estou entendendo, não. O que ele estava querendo dizer aqui é, me diga mais um pouquinho aí. A resposta foi, pode ir, as palavras estão encerradas e seladas. O que era para ter sido dito já foi dito. E a fala de Daniel aqui é interessante porque o grande profeta Daniel disse, eu não entendo essas coisas. Aí tem crente que quer entender tudo. Aí tem teólogo que quer entender tudo. Que quer discutir sobre coisas ínfimas nas Escrituras porque querem saber coisas que a Escritura não falou, não disse, não esclareceu. Querem entrar em minúcias que não compete a nós. Daniel disse, eu não estou entendendo isso aqui. E Deus disse, amém. Vai em paz, Daniel. Continue assim, o fim virá. O fim virá. Então, meu irmão, se você não entende muitas coisas da parte de Deus, na palavra de Deus, ou até das operações de Deus na sua vida, fique em paz. Fique em paz. Se Deus não quer clarear mais, confie no Senhor. O texto continua. Verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso aqui a gente já viu, né, em exposições anteriores. Mas os perversos procederão perversamente. Veja que Apocalipse diz isso. O imundo continuará na sua imundícia, continuará a se sujar. Né? Por isso que Apocalipse precisa ser entendido à luz de Daniel. Daniel lança muita luz a Apocalipse, como Zacarias lança muita luz a Apocalipse, como Gênesis lança muita luz a Apocalipse. Não é possível entender Apocalipse sem esses livros. Um dia a gente vai chegar lá. Versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Esta é referência a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Percebe que aumentou o número de dias? Isso fala da perseverança dos santos neste período de angústia estabelecido por Deus que a igreja vai viver. Haverá um tempo determinado por Deus e esse tempo é um pouco mais crescente e Deus vai dizendo então ao seu povo com isso, perseverem mais, esperem mais. Bem-aventurado é aquele que persevera. Talvez você tenha chegado aqui hoje com vontade de desistir, né? A palavra nos diz aqui exatamente isso. Bem-aventurado aquele que persevera. Continue. Creia que o Senhor lhe fortalece. Porque é isso que a palavra vai dizer no último versículo. O último versículo de Daniel tirou meu sono essa semana. No bom sentido da palavra, né? Eu passei praticamente uma noite refletindo sobre esse texto. Porque depois de tudo que nós vimos, das grandes dificuldades, dos grandes juízos de Deus na história, o povo de Deus vivendo isso, Deus termina a sua revelação a este velho profeta com quase possivelmente 90 anos de idade, que ficou na Babilônia, que não voltou para Israel depois da libertação, ele permaneceu lá. O texto diz a ele o seguinte: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está dizendo a Daniel: você descansará de todos os seus labores, você descansará de todos os seus trabalhos, você terá descanso de todas as angústias, de todas as lutas,
de todas as dores, de todas as dificuldades, você descansará. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, segue o teu caminho. Persevere ainda mais, Daniel. Daniel já estava no fim da vida, mas Deus estava dizendo a ele: continue. Continue. E aí, irmãos, da mesma forma que ele falou para Daniel, ele fala para nós. Né? Ele fala para Thomas, para Júnior, ele fala para Nara, ele fala para Luciano, fala para Maria, José, João. Tu, porém, vai até o fim. Porque eu tenho descanso para você. O que é que isso nos diz? Termos práticos. Se Ele não nos der repouso ou descanso de nossas dores nessa vida, porque há crentes que sofrem longo tempo sem experimentar descanso. Salmo 88 mostra isso. Se nós não tivermos descanso nessa vida, temos a consolação do que a palavra diz: o seu descanso está reservado. E o texto termina falando da ressurreição de Daniel. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Levantar aqui tem a ver com a sua ressurreição. Toda a aflição desse tempo presente, meus irmãos, não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Naquele grande evento, quando os nossos corpos forem glorificados, quando os nossos olhos olharem para o Salvador, Ele é inconfundível, Ele é belo, Ele é glorioso, Ele é exuberante. A sua presença é diferente do que qualquer outra presença. Quando nós recebermos este corpo glorificado, vamos entender absolutamente o que ele está dizendo aqui. Eu não sei se vamos dizer essa frase, mas por não ter outra agora, eu vou dizer essa. A gente vai olhar e vai dizer: meu Deus, como valeu a pena. Ou, na verdade, como tudo que eu sofri não era nada comparado a isso aqui que eu estou vendo agora. Com isso, a palavra nos ensina em todo e qualquer sofrimento e dificuldade do povo de Deus, devemos olhar para o futuro. Isso é consolador e é consolação para a igreja. Olharmos para o futuro. Olharmos para Cristo. Olharmos para a vida eterna. Se você tem sofrido muito e tem buscado várias soluções nessa terra, mas não tem resolvido, deixa eu lhe dar uma sugestão, uma aplicação pastoral. Comece a pensar nas coisas celestiais. Comece a estudar sobre isso nas Escrituras. Porque Deus vai encher o seu coração de consolação e você vai começar a perceber que tudo aqui é passageiro. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo com o livro de Daniel. Obrigado pelos ensinos, pelas exortações, pelo encorajamento, pela consolação. Aguardamos a tua volta, nosso Salvador. Aguardamos o teu retorno. E se morrermos antes, sabemos também que o Senhor voltará individualmente para nós. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece nossa fé. Santifica-nos, no nome de Jesus. Amém.